Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês, dia de timão no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações desse jogão de logo mais contra a equipe do Ceará lá em Fortaleza. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto vai ser essa partida e vamos para o vídeo com essas notícias. Adversário do Ceará agora, o Corinthians, que precisa para ontem vencer também. O Fernando Vidotto falou sobre essa necessidade de voltar a vencer. Nós temos o Emanuel Araújo na redação da Globo aqui em São Paulo para atualizar o noticiário do Corinthians, adversário do Ceará. Corinthians também com muitos problemas e também no ataque, né, meu velho? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Fala, Vini. Boa tarde para você que está ligado no Taon com a gente. Pois é, um problema no ataque e um problema detectado também pela torcida. Ontem, antes do ônibus sair para o aeroporto para viajar, houve sim uma reunião entre alguns membros da maior torcida organizada do Corinthians com líderes da equipe, como o Hugo Souza, o Rodrigo Garro, e o papo foi exatamente sobre esse desempenho, não só do ataque, né, mas como do time todo. E principalmente visando não só esse jogo, mas também que essa mudança de postura se reflita para o majestoso. Obviamente, a torcida deixou isso bem claro, falou, olha só, a gente precisa voltar a vencer no Morumbi, há muito tempo a gente não vence. Mas, óbvio, a gente vai olhar para o jogo de hoje, porque entre a partida na fria e tensa São Paulo e a chegada lá na calorosa e acolhedora Fortaleza, o Corinthians teve essa mudança, né, de atitudes, experimentou a frustração, a decepção do torcedor aqui, mas também a empolgação do torcedor, que vai ver um Corinthians que precisa desse apoio. São 5 jogos sem vencer, contando Sul-Americano e Brasileirão. E o mais importante disso, o Corinthians em 6 jogos fora de casa pelo Brasileirão ainda não venceu nenhum, só somou 3 pontos. Portanto, esse jogo pode ser essa virada de chave que o Corinthians espera, mas o Dorival tem muitos problemas no ataque, como você disse, com Memphis e Romero suspensos e Yuri Alberto ainda sem poder jogar. O Corinthians precisa se virar com o que tem. Levou 5 atacantes para Fortaleza e dentre esses 5 a gente pode dividir em 2 grupos. Primeiro, o Thales Magno, os mais experientes, como o Thales Magno, que tem sido titular com o Dorival Júnior, nos últimos 4 jogos foi titular em 3, e o Héctor Hernández. Esse sim uma complicação, porque o espanhol, que chegou a ser titular na estreia do Dorival, fez o gol contra o Novo Horizontino no jogo de ida pelas oitavas de final pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele foi barrado, ele foi perguntado na coletiva do jogo contra o Bragantino, o Dorival Júnior foi perguntado sobre Héctor Hernández e ele falou, olha, ele foi barrado por uma questão técnica. Então, o jogador que foi barrado por uma questão técnica tem a chance de ser titular. Se ele for barrado mais uma vez, o Dorival Júnior vai ter que apelar para o outro grupo, o grupo de 3 jogadores menos experientes, cada um deles vindo da base, tem a chance de ser titular pela primeira vez, que é o caso do Gui Negão, artilheiro na base, que pode ser um substituto para o Yuri Alberto. A gente já veio aqui, falou com você sobre ele estar treinando no lugar do Yuri Alberto e agora ele pode ser o titular no lugar do Héctor Hernández. Existe essa disputa e como opções de banco fica o Cauê Furquim e o Kaique, outros 2 jogadores da base. Pois é, o Corinthians, apesar de ter essa dificuldade no ataque, tem alguns reforços, alguns retornos. André Ramalho na zaga e o Breno Bidon voltam de suspensão e Maicon, que foi poupado no jogo contra o Bragantino, também está à disposição e deve ser titular. Pois é, esse é o Corinthians que luta contra o Ceará, um time que está 2 pontos à frente do Corinthians, portanto, se o Corinthians vencer, vai a 19, passa o Ceará e fica mais tranquilo para chegar no Clássico num espírito muito melhor do que saiu aqui de São Paulo, Vini. Rapaz, eu tô ouvindo você falar e que coisa, hein? O Dorival, ao mesmo tempo que ele ganha esses retornos que são importantes, né? Mas eles são ali do meio para trás e no ataque é uma dor de cabeça atrás da outra. Eu vou agradecer o Emanuel Araújo, meu parceiro, bom trabalho para você, meu velho, e vou aproveitar e vou parear também, Vitão, essa reportagem que acabou de ser divulgada aqui no GE. Globo, apuração do Iago Rudá. Ontem muitos corintianos comemoraram o fato de a justiça ter suspendido uma cobrança de quase 300 milhões de reais, uma dívida do Corinthians de um imposto que não estava pago, imposto sobre serviços, e aí muita gente falou, opa, diminuiu a dívida então em 300 milhões de reais. Não, essa reportagem explica o porquê essa anulação da cobrança desse imposto não vai reduzir o endividamento do Corinthians, essa dívida ou essa cobrança que existia na casa de 300 milhões de reais, sequer estava no balanço, ou seja,
a dívida permanece ali na casa dos 2,5 bilhões de reais. Entra lá para entender melhor essa apuração do Iago. Amigo, trazendo as informações do Tricolor. E agora o Corinthians é o assunto no Sport Center, porque hoje tem Ceará e Corinthians lá em Fortaleza. Vinícius Nicoletti vai aparecer aqui na nossa tela, vai trazer informações do Timão para esse jogo de logo mais. Tudo bem, Vinícius? Bom dia. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Corinthians enfrenta o Ceará nesta quarta-feira em Fortaleza com problemas no ataque. Segue sem Yuri Alberto, que se recupera da cirurgia na coluna, e perdeu o Memphis e o Romero, os dois jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo na partida do final de semana contra o Bragantino. As opções para armar esse ataque contra o Ceará: jogadores mais experientes, como o Thales Magno, que não marca gols há 4 meses, ou então o espanhol Héctor Hernández, que não foi relacionado para a partida contra o Bragantino, não ficou nem no banco de reservas. Tem também as opções da garotada formada nas categorias de base, como o Guinegão e o Kaique, mas o ataque tem sido um ponto de atenção do time comandado pelo técnico Dorival Júnior. Em 12 jogos sob o comando do treinador, o Corinthians marcou apenas 12 vezes. Nos últimos 5 jogos que não vence, contando aí as 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais a derrota para o Huracan na Copa Sul-Americana, Corinthians marcou apenas 2 vezes. A curiosidade que do outro lado tem um ex-corintiano como artilheiro da temporada. O Ceará tem o Pedro Raul, que marcou 13 gols nesse ano de 2025. O Galeano marcou 7. Fortaleza perdeu apenas uma vez nesse Campeonato Brasileiro jogando em casa. São 6 partidas, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O técnico Dorival Júnior já pediu reforços para o ataque. Na última entrevista coletiva, Corinthians, por enquanto, não contratou nenhum jogador para a sequência da temporada, mas tenta a recuperação contra o Ceará no Castelão. São 4 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro e 2 jogos na sequência fora de casa. O Ceará nesta quarta-feira e depois final de semana contra o São Paulo no Morumbi. Eu volto com vocês. Valeu, Nicoletti. Pois é, hein? Sequência complicada para o Corinthians, que já vem daquela derrota para o Red Bull Bragantino com um golzinho no final ali. E hoje, sem seus principais atacantes, hein, Jailson? Memphis Depay suspenso, Romero suspenso, Yuri Alberto lesionado. E aí? Vai sobrar pro Thales Magno e pro Héctor Hernández. A questão é que o Thales Magno, por exemplo, ele jogando aberto, né, muito aberto pelo lado esquerdo, ele não tem funcionado tão bem. Então ele, quando é utilizado um pouco mais próximo do centroavante, sem precisar correr tanto para trás, ele tende a jogar um pouco melhor, mas ele também não está conseguindo entregar tantos gols, né, quando ele tem oportunidade. Ele é o mais utilizado como armador. A questão mais para mim desse time do Corinthians, eu falei isso ontem também, o que tem mais me incomodado é a questão do meio-campo, né? O Dorival, ele preferiu uma inversão em relação a ter qualidade na saída de bola e colocar os jogadores ali sim de mais pegada, como o Martínez, principalmente, o Ranieri, às vezes também quando é utilizado, para chegar mais ao ataque. Só que quando eles chegam ao ataque, ele não tem tanto refino técnico, por exemplo, de um Carrijo, do Breno Bidon, de um Garro, ou até o próprio Maicon. O Maicon, muitas vezes, está sendo mais utilizado de primeiro volante, então ele está sendo responsável pela saída de bola. Tanto que a média de gols do Corinthians com o Dorival é bem baixa, porque o time do Corinthians não está conseguindo produzir tantas oportunidades para os jogadores de frente. Com o Memphis e com o Yuri a gente já vinha falando também, ainda com o Marra aqui com a gente, que o Yuri Alberto ficaria um bom tempo afastado. E aí está se provando como o Yuri Alberto faz falta para esse ataque do Corinthians. E agora, sem o Yuri, sem o Memphis e sem o Romero, o torcedor do Corinthians com certeza não está muito animado para o jogo de hoje contra o Ceará. André. E você pegando um time que defensivamente tem sido muito forte. Acho que o ponto defensivo do Ceará talvez seja a questão para se destacar. Um time que vem bem no campeonato, mais um grande trabalho do Léo Condé. Para o torcedor corintiano, a menos, acho que a questão positiva do jogo contra o Bragantino é que o time conseguiu criar mais. E tinha muita dificuldade, o Garro faz muita diferença nesse sentido. Porque o Corinthians viu chances claras desperdiçadas pelo Martínez, 2 pelo Romero. Então, ali pecou muito mais na finalização. Daí você também, fala, né? O Garro faz toda a diferença. A bola do Garro na trave, é verdade. Só que aí você fala da criatividade de um time que já não criou tanto e perde os seus 2 atacantes.
aí fica mais complicado. Eu não vejo o Corinthians chegando, por exemplo, como favoritismo. Para mim, é um jogo equilibrado e até com um pouco mais probabilidade para o Ceará, porque respeitando o momento, o time muito forte e conseguir... Joga em casa, vencer o clássico. O problema é que também tá sem os dois atacantes. Também tem esse aspecto. Pedro Raul e o Pedro Henrique também estão fora do jogo de hoje. Ou seja, vai ser difícil ter gol hoje, né? Os dois estão fora, já é um modelo também que o Ceará tem, né, de alçar as bolas, usar o Pedro Raul como pivô, o Pedro Henrique na velocidade. Tem o Galeano. Vamos ver como vai ser. Hoje eu acho que o time do Ceará vai ser mais aquela questão de transição, né? De jogar em velocidade mesmo, justamente porque perde ali a referência no ataque também. Pois é, o Ceará, então, que vem de vitória no Clássico, né? Diante do Fortaleza, fazendo boa campanha com o Léo Condé. Hoje tem Palmeiras também contra o Mirassol. Quem é que chega com as... Cante está acompanhando o 360, você tem uma chance aí, porque olha, o Corinthians não tem Yuri Alberto, Romero... quem mais tá fora? Memphis. E ainda tirou o Pedro Raul do Ceará. Que não joga hoje. Porque é jogador cedido. Exatamente. Também não tem o Pedro Henrique, que é jogador do Corinthians também. Então coloca... Você acabou com os atacantes hoje não tem jogo. Vamos ver quem vai aparecer lá. Tela dos desfalques do Corinthians e Fortaleza. Do Corinthians e Ceará foram preparadas, né? As telas. Mas já nós vamos colocar. Vamos ouvir os personagens de Corinthians e Ceará. Vamos lá. É um jogo extremamente difícil, sabemos da qualidade do adversário, agora é procurar recuperar os 3 pontos que foi perdido na última rodada. Sabemos que todo jogo no Brasileiro é difícil, né? Fora de casa também é um pouco complicado, porém a gente está preparado, se Deus quiser sair com os 3 pontos aí. Muito bem, agora uma tela dos desfalques. Olha aí, Maria, eu avisei. Essa que foi preparada? Preparada com muito carinho por Ciro, toda a nossa equipe, o Leon, enfim, olha lá. Os desfalques vão pesar mais para quem? Pedro Raul e Pedro Henrique estão fora do Ceará. Yuri Alberto, Memphis e Romero estão fora do Corinthians. Ali tem os gols, ó. Pedro Raul 12 e Yuri Alberto 13. É uma assistência Pedro Raul, uma pro Yuri Alberto. Pedro Henrique 5 gols. Memphis 6 gols e 10 assistências e 78 milhões na conta. Que cada passo que ele dá, Eugênio, o contrato que fizeram deu 10 passadas, ganhou um ganho qualquer. Romero, 5 gols, 3 assistências. Os desfalques vão pesar mais para quem, hein, Breiner? Edu, eu vejo que o Corinthians não pode colocar a responsabilidade em desfalque hoje. Olha o Ceará, não tem o Pedro Raul por uma questão contratual. Não tem o ataque inteiro, Breiner. Não tem Pedro Henrique. O Corinthians não tem os 2 titulares e não tem o reserva. Mas quem marcou gol contra o Fortaleza? Galeano, que tá disponível. Não, falando do Corinthians. Não, que ele falou do Pedro Raul. Quem vai sofrer mais? Tem impacto, mas o Ceará também tem desfalques. E com desfalques, quem sofre mais? Um clube com a folha salarial do Ceará ou um clube com a folha salarial do Corinthians? Eu não tenho dúvida de dizer que é o Ceará. Então, é pesado mesmo. O Dorival até falou sobre isso, né? Vai ter de lidar. E olha a situação. O Héctor não foi relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino por uma questão técnica, não deu boa resposta, a diretoria a comissão técnica não estava satisfeita, escanteado. Agora, o Dorival pode ser obrigado a voltar com o Héctor, não só para a relação, mas para o time titular, porque as opções são muito escassas. Corinthians tem jogadores da base, o Guilherme, né, o Guinegão, como era chamado antes, ainda muito cru, tem Kaique, que é muito jovem também. Então não dá para depender de jogadores que praticamente subiram agora da base e não tem muito lastro no time principal. Então é montar o time com o que tem, vai de Héctor de novo, mais uma oportunidade. O Corinthians, nessa situação, precisa ter cabeça fria, porque o jogo contra o Red Bull Bragantino foi frustrante pela maneira como perdeu. E aí teve um pênalti inventado, o Corinthians foi prejudicado por essa marcação, mas do ponto de vista de criação de jogo, o Corinthians demonstrou uma leve evolução. De fato, o Dorival, nesses 12 jogos no comando do Corinthians, está devendo ainda. O Corinthians apresentou muito pouco, mas pensando, da parada até a volta contra o Red Bull Bragantino, o time conseguiu ser mais ali, ter mais mobilidade. A volta do Garro foi a grande notícia para o Corinthians. O Garro bem fisicamente, jogou o jogo inteiro ali, ativo, criando. Perdeu um gol, é verdade, mas fez a parte dele, né, que era a articulação. Mas o Corinthians se apegar a isso, que houve, pelo menos do meio para frente,
alguma mínima evolução em relação ao que o time estava apresentando antes da parada. E aí, Mari, quem que sofre mais? Então, assim, do meio pra frente com aqueles jogadores, né? Que entraram em campo. Então, assim, acho que o Corinthians, ele... Eu falei aqui, acho que a gente estava juntos, inclusive, assim. O Corinthians, ele tem um bom time titular. Um bom time titular, quando tá todo mundo à disposição. É um bom time titular. Mas romantizou o que fez na arrancada da temporada passada, porque foi uma arrancada para fugir do rebaixamento. Isso não pode ser esquecido, né? O Corinthians, ele conseguiu ali unir forças depois de eliminações em Copas para fugir do rebaixamento, objetivo atingido. Elenco foi qualificado. Exatamente, elenco qualificado. A diretoria entendeu que aquele time que entregou a arrancada para fugir da zona do rebaixamento era o suficiente para o calendário que teria nessa temporada. O Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista, com todo o mérito, caiu em pré-Libertadores, caiu em Sul-Americana. Então, assim, para mim já começa ali, porque, assim, entendeu-se que um lateral esquerdo era o suficiente, o Anguilera chega, muito bom jogador, mas muitas carências no elenco do Corinthians, isso é bem verdade. E aí, quando você vê esse time perdendo, principalmente do meio para frente, pelo menos um desse bom time titular, o Corinthians ele fica muito desequilibrado. Ficou na ausência do Garro, fica na ausência do Memphis, fica na ausência do Yuri, fica na ausência do Carrídio. Então, assim, o Corinthians ele não sabe lidar com essas ausências. E aí, quando você abre a lupa para o elenco, é um elenco limitado. É um elenco limitado. E não era para ser, né, Mari? Porque com o investimento, com a folha salarial que o Corinthians tem, era para ter um elenco com mais profundidade. Optou em qualificar o time titular, trazer jogadores grandes, mas que ocupam um espaço considerável na folha para trazer esses jogadores de composição. E, Eugênio, o Corinthians vai jogar até mais motivado, pelo menos na cabeça de quem foi ontem ao CT. Que pressão foi grande, né? Que pressão. Vamos colocar imagens aí da torcida organizada do Corinthians, né? Que foi lá para cobrar os jogadores. Acabou o amor. Acabou o amor, acabou a paz, né? Olha lá, Eugênio. O que você acha disso aí, Eugênio? Você gosta de Cazuza? Acho que não é muito da... Gosto, pô, gosto. Não é da época do Edu? É da época. Não é ele... Mas ele nasceu depois... Mas ele é um cara que visita, né, culturalmente, as músicas mais antigas. O Edu é da época do Raul Seixas. Nasceu há 10 mil anos. No início. Cazuza tem uma música que diz o seguinte: um museu de grandes novidades. É isso. Isso aí é um museu. Uma grande novidade. A torcida vai protestar, vai conversar com o jogador. Quantas vezes a gente já viu isso, Edu? Olha, você, repórter do já clube, viu 1000 vezes. Mas 1000 vezes. Aí vira e mexe, acontece, vai lá, olha aqui. Aí todo mundo de cara feia, braço cruzado. Olha aqui, depressão, aqui no Corinthians é praticamente uma tradição. Não, mas não é só no Corinthians, no futebol brasileiro. Mas no Corinthians é isso, fase ruim. Isso faz parte é uma tradição da cultura do futebol brasileiro. Torcida organizada e lá. Esse ano já não é a primeira. Jogador. Quinta vez, mas acontece com todos os clubes. Fecha o CT, invade CT, vai ter reunião. Um dia a diretoria com o Palmeiras libera, da Leila. Outro dia a diretoria não libera. Mas vai cobrar do jogador que é a ponta do iceberg. Que tá tudo errado lá de trás. Tá tudo errado lá de cima, melhor dizendo. Vem da diretoria, vem da história, vem um monte de coisa que o Corinthians vem fazendo de errado. Aí eles vão lá de braço cruzado, cara feia, ameaçar jogador. O jogador é a ponta do iceberg. A coisa estoura lá em cima deles. Então, acho que não resolve nada. O Corinthians está cheio de problema. E para o jogo de hoje, especificamente, não tem o seu ataque. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o jogo será quarta-feira, às 19h30, lá em Fortaleza, contra a equipe do Ceará. Na tabela atualizada, o Corinthians está na 11ª colocação, com 16 pontos. Já a equipe do Ceará tem 12 jogos também, igual 12 jogos, um jogo a menos em relação ao Corinthians, e tem 18 pontos. Um confronto direto para tentar melhorar sua classificação ali no campeonato. Como podemos ver aqui na imagem, estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará. Neste domingo eles venceram a equipe do Fortaleza pelo placar de 1-0 e deram uma empolgada, até porque no Campeonato Brasileiro, antes da parada do Mundial, eles vinham de 2 derrotas consecutivas e tinham caído um pouco na tabela. Durante esse período eles jogaram a Copa do Nordeste e se classificaram e estão inclusive nas semifinais. Mas no Brasileiro essa vitória contra a equipe do Fortaleza com certeza dá um gás a mais para esse jogo contra o Corinthians, principalmente por eles jogarem na sua casa. Ou seja, o Timão vai ter um pouco de dificuldades para jogar lá, o campo não ajuda
Vamos ver como o Dorival vai preparar esse time para ter pelo menos mais eficiência, que foi o que faltou no jogo contra o Red Bull Bragantino. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre Ceará e Corinthians. Foram 3 vitórias do Corinthians e 2 derrotas. Essas 2 derrotas do Corinthians foi lá em Fortaleza, ou seja, é um ambiente difícil de jogar. Mas vamos torcer para que Dorival prepare, principalmente essa questão da finalização, para o Corinthians tentar ir lá e sair vencedor e trazer os 3 pontos para São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!